Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com a pesquisadora Tainá. Tainá, como foi ter participado do grupo de estudos Ruralidades, Ambiente e Sociedade, conhecido como RURAS? Olha, foi muito importante. Na verdade, eu estou no RURAS desde o começo do RURAS, né? Comecei a trabalhar com o Rodrigo, estava na graduação e ele estava formando o RURAS ainda. Então, eu lembro do dia que a gente bolou o nome RURAS, porque eu estava fazendo campo, ele tinha ido comigo para me apresentar para as pessoas do Conselho de Desenvolvimento Rural que eu ia fazer a pesquisa. A gente estava um dia jantando e falando sobre o nome, né? Tem que ter ruralidade, tem que ter ambiente, tem que ter não sei o que lá. E aí ficamos nessa e aí saiu o nome RURAS. A gente tem até hoje uma questão para dizer quem que criou esse nome de fato, RURAS, né? Mas foi muito importante porque a gente foi fazendo junto, né? Então, claro, ele é o professor e coordenador do grupo, né? E eu era só uma aluna de graduação, mas a gente começou a montar a partir disso, né? Foi muito importante porque a gente tinha reuniões mensais e discutia não só os trabalhos das pessoas do grupo, mas também textos gerais. Então, para minha formação foi muito importante também. Eu levava também as angústias, né, de campo. Então, quando eu estava no mestrado a gente debatia dentro do grupo as questões da pesquisa. Então, foi bem importante também para poder ter a troca com outros pesquisadores, né? Pessoas que já estavam no mestrado como eu, no doutorado. Então, era bem importante também aquele espaço, né? Além das orientações individuais, tinha o trabalho de discussão dentro do grupo, do RURAS, né? E a gente, dentro do RURAS, também organizamos várias coisas, né? A gente organizou os eventos aqui e a gente, dentro do grupo também, organizou um evento muito grande, né? Que já foi a terceira edição, que é o Seminário Internacional Ruralidades, Trabalho e Meio Ambiente, que vem pesquisadores de fora do Brasil inteiro, para participar das mesas, para apresentar trabalhos. Então, a gente conseguiu construir várias coisas bem legais, assim, em conjunto, né? Então, o RURAS está sempre no meu coração, né? Porque é parte da minha trajetória. Se eu sou uma pesquisadora como eu sou hoje, o RURAS foi muito importante porque eu estive lá dentro e lá eu aprendi muitas coisas também, sabe? Atualmente você faz parte de outro grupo de pesquisa, conhecido como Grupo de Pesquisa Terra, Trabalho, Memória e Migrações, o TRAMA. Como que é participar desse grupo? Então, a minha história com o Trama também é bem legal, né? Porque, bom, o Trama é coordenado pela professora Maria Aparecida de Moraes Silva e a Maria, ela sempre teve uma relação muito próxima com o Rodrigo também. Então, quando eu fazia parte do RURAS, mesmo na época do mestrado, eu já frequentava algumas reuniões do Grupo Trama, que é a mesma coisa, né? Então, a gente se encontrava para discutir textos. E aí era muito interessante porque eram textos que estavam um pouco fora desse debate só ambiental ou só dessa ruralidade, né? Também tinha a questão do trabalho, a questão das identidades, a questão do camponês. Então era uma outra discussão dentro da área rural, mas uma discussão diferente, né? Então eu já frequentava algumas reuniões desse grupo. Durante o mestrado, que eu me aproximei do Trama, a professora Maria me convidou para participar de uma pesquisa junto com o grupo dela. Eles estavam fazendo uma pesquisa do CNPq, inclusive, sobre essa transição do corte de cana manual, então o cortador de cana manual, né, para o corte mecanizado. E a gente fez a pesquisa numa região ali perto de Campinas, Limeira, ali, chama Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho, as cidades que a gente fez a pesquisa, né, o campo. Então a gente foi lá e entrevistou algumas pessoas que cortavam cana antes, manualmente, depois passaram a trabalhar nas máquinas. E ali naquele trabalho me surgiu a ideia do doutorado, na verdade, né? Porque ali eu lembro que a gente entrevistou um rapaz que ele tinha na época a minha idade, eu tinha 24 anos, ele também tinha. E ele ainda cortava cana manualmente, e estava fazendo um curso para conseguir ir para o corte mecanizado, né? Dirigir trator ou a máquina, essa coisa assim, a colheitadeira, né? E eu lembro muito da figura corporal dele, assim, né? Dele contando sobre a trajetória dele, da família dele, da vida. Ele era migrante, porque os cortadores de cana são em maioria migrantes. E aí a gente perguntou sobre o trabalho, né? Sobre a saúde. E aí, de repente, ele começou a ficar... O corpo dele foi encolhendo, assim, sabe? Ele foi se acabrunhando, foi ficando cada vez menorzinho, assim. E aquilo me tocou muito. Eu lembro que eu saí da entrevista e eu chorei, porque eu falei, gente, ele cortava cana e ganhava mais ou menos o que eu ganhava, que na época equivalia a minha bolsa de mestrado. E ele ganhava esse mesmo valor cortando cana, toneladas e toneladas por dia, né? E aquilo me tocou muito, né? Uma outra coisa também que é bem importante desse trabalho com a Maria é porque ela fez um documentário, ela tem vários documentários, né? Acho que é bem importante também essa comunicação por vídeo, né? Não só
de artigos e livros, né? Ela tem um documentário que chama Fragmentos. Está no YouTube, assistam se quiserem. E nesse documentário ela vai mostrar essa questão da saúde, né? Do adoecimento no trabalho rural. Então, na cana, na laranja. E aí, as pessoas que não conseguem se aposentar, apesar de estarem adoecidas e não terem mais a capacidade laboral, não conseguem se aposentar. E tem a fala de um cortador de cana, o Valdeci Reis, inclusive, mesmo sobrenome que o meu. Mas ele não é meu parente. E aí tem uma fala dele que ele diz assim, o Valdeci não conseguia mais trabalhar. Bom, ele era antes o que ele chamava de podão de ouro, né? O que mais corta cana. Ele chegou a cortar em um dia mais ou menos 50 toneladas de cana. Em um dia. Ele era o podão de ouro, só que aí com o tempo o corpo dele desgastou e teve um problema de coluna seríssimo. Então não conseguia dormir por causa de dor, não conseguia se mexer por causa de dor, enfim. É uma situação bem complicada, sabe? E aí ele dizia nesse documentário, ele fala que o sonho dele é provar para os médicos do INSS que ele não é vagabundo, que ele não trabalha porque ele não consegue, e se ele conseguisse ele trabalharia, né? E aquilo, olha, eu vi esse documentário no começo do mestrado, bem no comecinho. E eu falei, nossa, alguém devia estudar isso, né? Porque que absurdo isso acontecer, né? E eu lembro que eu escrevi no meu caderno, assim, né? Estado, trabalho, corte de cana. E escrevi doutorado, pensando que poderia ser um tema, né? Porque deve ser estudado isso, né? Porque faz parte da realidade social, é um fenômeno social acontecendo que não é falado, é totalmente invisibilizado, né? E por que não se fala sobre isso, né? Na sociologia não se fala sobre isso, em nenhum lugar se fala sobre isso. E aí, essa é minha ideia que eu tinha tido lá no primeiro ano de mestrado, lá no último ano, quando eu fiz a pesquisa de campo com o grupo da Maria, com o Trama, juntou tudo, conversei com as pessoas do grupo também, e disseram, pô, fala com ela sobre isso, né? Fazer esse trabalho com ela. E aí eu falei com ela, ele topou e a gente fez a minha pesquisa de doutorado, né? Que é justamente pensar esse processo que acontece depois do adoecimento, né? Então não é mostrar o adoecimento do corte de cana, porque isso tem muitos trabalhos sobre isso, inclusive tem o trabalho do Lúcio, o Lúcio Versosa, que é um trabalho super importante sobre isso também, tem o livro, inclusive. Então o trabalho a ideia não é mostrar esse adoecimento, esse processo que leva ao adoecimento, é mostrar o que acontece depois do adoecimento, né? Que foi o que eu fiz na minha tese de doutorado, esse depois, né? Depois do eito, depois do trabalho, né? Então, e aí, a partir disso, eu comecei a fazer mais parte do grupo Trama. E mais próxima da Maria também, que é uma pesquisadora fenomenal, que é uma orientadora incrível, pesquisadora incrível e uma inspiração até porque é uma sociologia crítica, entende? Não é uma sociologia só de reproduzir conceitos. É uma sociologia de refletir uma sociologia de refletir sobre essa realidade social, né? Esses problemas sociais que estão aí, e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que só que olhar, escrever um artigo? Não, a gente tem que analisar aquilo criticamente, né? Então foi muito importante participar. É importante participar do grupo Trama, porque eu sou parte do Trama ainda, né? Como eu sou parte do Ruras também ainda, né? Mas do Trama eu sou mais próxima agora. E é super importante, assim. É um divisor de águas, né? Da minha formação acadêmica, da minha formação como pesquisadora, da minha forma de reflexão sobre o mundo. O Trama teve um papel importantíssimo. Os pesquisadores do Trama também são muito importantes. A gente lançou um livro agora com alguns pesquisadores que fazem parte do grupo também. É um livro que chama Vidas Talhadas no Avesso da História, que foi organizado pela Maria e pelo Lúcio. São vários artigos de pesquisadores do Trama e de fora também, que estão falando sobre diferentes aspectos do trabalho rural no corte de cana-de-açúcar. Tem inclusive um capítulo meu também lá, um capítulo da tese, né? E é um livro bem interessante, assim, porque são reflexões que vão para além da questão puramente econômica e produtiva, sabe? Não é pensar a produção de cana-de-açúcar ou o trabalho na cana-de-açúcar só da perspectiva econômica, mas também da perspectiva afetiva, como que isso afeta as crianças, como que isso afeta, enfim, os filhos, os cortadores de cana, como que, enfim, comprem o livro e vejam, tá? É um livro muito bom e muito importante também na área, assim, é muito importante mesmo esse livro. Tainá, como você entende as relações no campo hoje em dia? Olha, as relações no campo são bem complexas, né? Porque você tem muitos interesses divergentes ali naquele território. Então, uma coisa é a gente pensar em um campo, aquele campo idílico, né? Que tem aquele pequeno produtor, que tem a sua vaquinha, que tem sua plantaçãozinha de coisas, né, pequena, e todo um modo de vida ligado àquele tipo de produção.
Outra coisa é você pensar numa monocultura de cana-de-açúcar com grandes usinas e o trabalho que tem por trás disso, ou uma monocultura de laranja que é feita para exportação. Então você tem interesses diferentes que estão sobre aquele mesmo território, né? O que já ganhou espaço é a monocultura, né? A gente tem uma tradição monocultora já de muitos séculos, né? Desde a fundação do Brasil é assim. E aí você tem uma economia baseada em exportação de produto primário. Então é isso, você vai exportar álcool, açúcar, suco de laranja, café, soja, carne. E aí, para essas produções serem tão grandes, você tem vários conflitos no território também. Então você tem, igual eu fiquei no Mato Grosso. E lá em Mato Grosso é soja, principalmente, gado, tem um pouco de eucalipto, tem mineração também, que é um problema seríssimo. E aí você tem vários conflitos ali. Então eu acho que pensar em relação social no campo é pensar em conflitos no campo. Porque são interesses muito divergentes, entende? Uma comunidade quilombola, os indígenas, pequenos produtores, os ribeirinhos, eles têm uma forma de uso, uma relação com a terra e uma forma de uso da terra bem diferente de como uma usina de cana-de-açúcar ou um grande produtor de soja vai ter. Uma coisa é pensar na terra como uma mercadoria, outra coisa é pensar na terra como um modo de vida, entende? São coisas muito diferentes, né? E esses conflitos se acirram mais ou menos dependendo de várias coisas. Então, a gente tem uma série de políticas que vão incentivar essa produção dessas monoculturas, desses monocultivos de açúcar, de cana-de-açúcar, de soja, que favorecem esses grupos, essas elites econômicas também rurais, né? Que nem são só elites nacionais, né? Às vezes é transnacional. Na cana-de-açúcar aqui no Brasil, as usinas não são mais só nacionais, entende? É tudo de fora. Interesses divergentes que estão ali naquele território em conflito, né? E aí você tem o Estado e como que o Estado vai se portar em relação a isso, né? Então, uma coisa é ter um Estado que vai incentivar a produção de cana-de-açúcar ou de soja por meio de legislações ou isenções fiscais. Isso não só agora, né? Se a gente pensar historicamente, né? Como que o Estado foi sempre criando legislações e favorecendo as elites rurais, né? E outras elites como um todo, mas enfim, né? No caso aqui, estou falando das rurais, né? Então, o que a gente tem agora não diverge muito do que a gente teve em outros momentos históricos, né? Então, sempre tem um Estado que incentiva e trabalha para garantir os interesses daquela elite rural, que está ligado com a reprodução do capital. Então, eu acho que é isso, né? Pensar em relação social no campo é pensar nos diversos agentes que tem no campo, nos diferentes interesses que cada um desses agentes tem naquele território, o papel que o Estado tem naquele território também, como que ele vai incentivar um agente ou um grupo de poder ali ou outro, pensar em conflito, porque são interesses divergentes. Tainá, como podemos entender as relações do Estado e resistência social? Olha, são muitas formas de entender o Estado, né? Acho que uma coisa importante é a gente pensar que o Estado não é um bloco monolítico homogêneo, né? Dentro do Estado você tem também diversos agentes que têm também compreensões diferentes do que é a função do Estado, né? Então, vou pegar um exemplo de uma pesquisa que a Maria fez lá em 2006, a Maria Aparecida de Moraes Silva, né? Do Trama. E ela fez uma pesquisa lá em 2006 que revelou que estavam havendo mortes por exaustão nos canaviais. Então as pessoas morriam de cansaço, de tanto trabalhar. E aí, a partir disso, e também com o trabalho da Pastoral do Migrante junto, eles conseguiram mobilizar vários promotores, o Ministério Público do Trabalho, enfim, tiveram as audiências públicas em que a usina teve que se posicionar em relação a isso, né? E aí você tem, por exemplo, dentro do mesmo Estado que não fiscaliza, você tem também promotores que querem promover audiências públicas para tentar cobrar das usinas algumas coisas. Você tem juízes que estão em acordo com algumas ações das usinas de cana-de-açúcar, porque é o caso que eu estou falando aqui, né? E outros juízes que vão dar ganho de causa para os trabalhadores que estão tendo algum tipo de lesão física por causa do trabalho. Então você tem diferentes formas de compreender o Estado dentro do próprio bloco de Estado, entende? Não é um bloco único homogêneo. É diferente, né? São perspectivas diferentes do papel do Estado. Isso é uma coisa. Além disso, tem formas de compreender o Estado, assim, teoricamente muito diferentes, né? Eu me alinho muito com uma ideia de entender que o Estado ele cumpre um papel ali de manter o status quo, entendeu? Eu acho que o Estado ele garante a reprodução do capital, ponto. Essa é a função do Estado, é uma estrutura de poder focada nisso.
Então, se a gente pensar historicamente, o Estado sempre está favorecendo de alguma forma as elites. E isso significa também manter esse status quo, né? Manter essa reprodução do capital acontecendo. Então, você favorece as elites porque você favorece a reprodução do capital. Só que, claro, você tem... O mundo não é feito só de elites, né? O país, além das elites, tem pessoas também. Então, se a gente voltar na pergunta anterior, né? A ideia dos conflitos. Então, você tem, uma elite agrária que tem interesses em um território. E o Estado que legisla a favor dessas elites. Então, pequenas leis. Um exemplo é lá em Mato Grosso... Você tem uma legislação que dá isenção fiscal para produtos que são exportáveis, produtos como soja, por exemplo. E aí você tem em Mato Grosso o maior produtor de soja, um dos maiores produtores de soja do mundo, que é o MAGGI, o Blairo MAGGI. E aí é tudo para exportação. Então, o território do Mato Grosso, uma boa parte é de soja, ele não paga nenhum imposto porque ele exporta tudo. Você entende como que o Estado favorece isso? Só que aí naquele território também tem conflitos como a questão quilombola, os indígenas. E aí, o que esses grupos fazem? Eles se organizam para tentar resistir a isso. Então, a resistência é importante também, porque senão o Estado vai... Meu Deus do céu, né? O que vai acontecer? Então, você tem um Estado que cumpre uma função social bem importante, que tem a ver com a reprodução do capital, tem a ver com o status quo, tem a ver com formas de dominação, tudo isso. Só que você tem pessoas, cidadãos também, que têm outras demandas para o Estado. As pessoas que são quilombolas, os camponeses, os trabalhadores, eles têm outras demandas, que inclusive muitas vezes se chocam com as demandas, com os interesses dessas elites aí, né? E o Estado faz o quê? Ele faz esse jogo, né? Tem que fazer esse jogo. Claro, a resistência é importante porque se não houver ela, vai ser só feito o jogo das elites. Então, se precisa cobrar do Estado que ele responda a outros interesses que não só das elites. Então, é muito importante pensar essa resistência, não só... Porque você tem também resistência organizada, né? Então, movimentos como o movimento do MST, o Atingidos por Barragem. Você tem vários movimentos sociais aí que são essa resistência organizada, né? Então, o MAB, que é o Atingidos por Barragem, por exemplo, é um movimento super importante. E é isso, é um conflito não só com a mineração, com a coisa toda, mas também com o Estado. Porque é o Estado que dá o aval para que haja mineração em alguns lugares, para que se faça barragem em alguns lugares, para que se desloque algumas pessoas de uma condição não muito boa e aí em uma condição não muito boa. Então é um movimento organizado pensando nisso também, né? É uma resistência super importante do MAB, do MST, de todo mundo. Mas também se tem uma resistências fora desses movimentos, né? Então, grandes atos que acontecem. Então, eu acho que a relação entre esses dois é isso, né? A resistência é necessária porque o Estado cumpre um papel que não está ligado ao interesse do povo, está ligado ao interesse das elites. Falando um pouco sobre a minha pesquisa, né? Você tem várias formas de ação do Estado ali. Então, você tem, primeiro, o Estado agindo no incentivo à produção de etanol, enfim, tudo que ele dá de incentivo para essa produção de cana-de-açúcar. Você tem o Estado agindo ali com a não fiscalização das condições de trabalho. Aí a pessoa, o cortador de cana, adoece. Aí ele vai procurar o Estado, vai procurar o SUS. Aí ele chega no SUS, não tem estrutura no SUS para atender essa pessoa. Então, as pessoas... É muito comum ter cãibra, por exemplo. O trabalho do Lúcio fala bastante sobre isso, né? Que eles chamam de canguru. Chamam de birolho em alguns lugares, canguru, enfim. Que é ter uma cãibra no corpo inteiro por causa de cansaço. Você trabalhou cortando cana e você tem uma cãibra, você cai no chão assim, ó, porque o seu corpo está todo com cãibra. Aí você vai para o hospital, eles te dão um soro, uma injeção para dor e passou. E vida que segue. No dia seguinte trabalhar de novo, né? Então, você tem um sistema de saúde também que não consegue dar conta desse tipo de demanda, entende? Porque ele só resolve ali o pontual. Aí a pessoa passou por isso várias vezes e desgastou a coluna, e teve problema de coração, problema de respiratório, enfim. Aí chegamos finalmente no meu trabalho, né? Aí perdeu a capacidade laboral. Chega lá, volta para a região de origem, porque como eu falei, são em maioria imigrantes, né? Então, a minha pesquisa de campo foi numa região de origem desses trabalhadores, né? No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Chega lá, vai procurar INSS. INSS pede que tenha um laudo médico que prove que você não pode trabalhar mais. Então ele tem que ir no médico. Aí vai no médico. Aí tem que conseguir passar no médico. Que é difícil, porque é SUS, né? Então não tem vaga para consulta. Aí tem que fazer o exame, não tem como fazer o exame. Aí tem que fazer fisioterapia, não tem fisioterapeuta.
Enfim, são muitas questões ali. E como o Estado, ele abandona essas pessoas. Chega um ponto que as pessoas são deixadas para morrer. Não é que o Estado mata ninguém, mas o Estado não dá assistência às pessoas, entende? Porque você vai procurar a Previdência, e a Previdência Social tem uma estrutura que é feita para não ajudar as pessoas. Uma burocracia enorme. É uma burocracia enorme, não leva em consideração várias questões. Isso não é nem culpa dos peritos em si, entende? Eu entrevistei peritos do INSS e eles têm uma disposição, mas eles têm uma estrutura ali. Bom, é um sistema de pontos. Se você fez um ponto a menos, você não vai ter esse benefício. E não importa por que tem aquele ponto a mais ou a menos, entende? É uma estrutura enrijecida. Por que a gente fala que são deixados a morrer? Porque essa pessoa, esse adoecido que não consegue nenhum tipo de assistência do Estado, assistência não, no caso da Previdência, é um direito social, entende? A pessoa contribuiu durante a vida dela inteira. Então não é uma assistência, é um direito social. Só que o Estado não garante esse direito social a essas pessoas, né? E isso é bem problemático, porque aí uma pessoa que já estava numa condição vulnerável ali, né? Um trabalho muito difícil e ninguém migra da sua cidade e anda 1.000 quilômetros para trabalhar cortando cana porque tem outras opções de trabalho. Não tem. Então a pessoa volta para uma região que não tem opções de trabalho, que tem serviços públicos precários, como em vários lugares, mas na região de origem isso pode ser muito maior, mais intenso. A pessoa chega lá e ela precisa acessar um direito para conseguir viver. Só que ela não consegue viver. Então como é que ela vive? Ela vive muito mal, né? Então, o Estado relega as pessoas a uma marginalização social também, entende? Porque não garante o mínimo. Conseguir comer, conseguir chegar no médico, conseguir ir ao médico, né? Fazer o exame. Então, é bem problemático, né? Por isso também que a resistência é importante, porque tem que se cobrar que o Estado ofereça isso. E aí são compreensões diferentes do Estado, né? Cabe ao Estado garantir aos cidadãos os direitos sociais do cidadão. Mas aí o Estado age para outros interesses, entendeu? Conflitos ali, complexo. Tainá, quais os desafios de se fazer ciência? Olha, são muitos, né? Fazer ciência no Brasil tem sido complicado já há bastante tempo, né? A gente está vivendo agora nos últimos anos, né? Desde 2017 para cá, agora 2019, né? Então, vivendo alguns cortes nos principais órgãos financiadores de pesquisa científica no Brasil. E isso não só para ciências humanas, mas em todas as outras áreas, né? E aí, sem verba, não se faz pesquisa. Então, a gente tem, assim, muitos dados produzidos sobre como que o corte de verba está influenciando a produção de conhecimento e pesquisa no Brasil, né? Então, a produção científica é muito importante porque ela está ligada ao desenvolvimento. E isso não só nas ciências ditas duras, mas também nas ciências humanas, entende? A reflexão sobre a sociedade, tudo isso está ligado ao desenvolvimento do país. Quando você corta a verba da produção científica, você corta a verba do desenvolvimento do país. Você estagna o país. Em campo tecnológico, em campo de conhecimento de coisas da medicina e das ciências humanas também, sabe? Então, o desafio é conseguir fazer nesse contexto agora, assim, que a gente está sem verba. No geral já é difícil, porque assim, fazer ciência exige uma reflexão, né? Você tem várias formas de conhecimento, né, no mundo, além do conhecimento científico. Mas o conhecimento, e todos têm o seu valor. São só diferentes, não é um melhor que o outro. São formas de conhecimento diferentes, né? De produção de conhecimentos diferentes. Mas quando você vai fazer um conhecimento científico, você procede por um método, você tem uma hipótese, você tem um objetivo, é uma coisa sistematizada, você tem um trabalho ali para montar aquilo, né? Isso já é um desafio em si, né? Bom, será que meu objetivo está de acordo com a minha metodologia, por exemplo? Será que o que eu quero fazer para a minha hipótese, para testar essa hipótese, para comprovar essa hipótese, o que eu estou propondo como método faz sentido? Então, isso já é um desafio por si só, né? Então, ter que fazer isso já é difícil. Ter que fazer isso em um contexto sem verba é bem mais difícil. Bem mais difícil. E o que podemos esperar das ciências humanas no futuro? Eu espero que crítica. Eu acho que a gente tem sempre que ter uma produção de conhecimento crítica. E não é uma crítica no sentido de dizer que é ruim, enfim, não é crítica pela crítica, entende? É uma perspectiva crítica, né? Tem um autor chamado Walter Benjamin, que ele diz uma coisa que é necessário escovar a história a contrapelo.
Então você tem ali, né, tem os pelos, né, que estão num lado. E aquilo que você vê é a superfície. Mas o que a gente faz é no contrapelo, é ver o que está embaixo daquela superfície, né? Se a gente pensar em um lago, é isso, né? Quando a gente vê um lago, a gente vê só a superfície, de que está lá embaixo. Que vida que tem ali. É essa vida subterrânea, essa coisa que está escondida. Nosso trabalho é esse. É pegar aquilo que está escondido, então a gente vê, nossa, eu vou dar um exemplo totalmente concreto sobre isso. O etanol é muito bom para o meio ambiente, porque a gasolina, o combustível fóssil é péssimo para o meio ambiente e tal. Isso é a superfície. Mas o que está por trás do etanol? Bom, cana-de-açúcar, o trabalho na cana-de-açúcar, o adoecimento, o estado, as relações sociais das pessoas, dos trabalhadores adoecidos. Então você tem muita coisa que está ali por baixo, né? Então eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer. E a gente está vivendo um contexto agora, né? Desde o golpe até agora, que é um contexto que está produzindo um monte de problemas sociais, assim, um monte de situações que precisam ser estudadas. Então o que eu espero profundamente das ciências humanas é que se faça uma ciência humana crítica. Que se faça esse trabalho de escovar contra a pele e ver, bom, o discurso é, estamos em crise e vou cortar gasto. O que está por trás disso? O que está por baixo disso, sabe? É isso que eu espero. Tainá, para terminar, quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer pela sociologia rural? Olha, dentro da academia, você pode procurar eventos para ir, artigos. Na verdade, você pode fazer isso fora da academia também, né? Procurar professores que estão nessa área. Aqui na UFSCar você tem o Rodrigo Constante Martins, que está nessa área de rural e ambiental. Você tem a Maria Aparecida de Moraes Silva, do Trama, que está nessa área de rural, trabalho, enfim. Você tem aqui na Unesp de Araraquara, você também tem a Vera Bota, que é uma professora importante também nessa área. Na Unicamp, em todas as universidades você tem um pezinho rural ali, né? Apesar de estar cada vez ficando menor, né, esse debate, você tem esses pezinhos. Na USP você tem, por exemplo, o Centro de Estudos Rurais e Urbanos, o CERU, que também tem uma produção bem interessante ali de materiais, procurar revistas especializadas na área. Tem a revista Ruris, por exemplo, que é da Unicamp, que também tem trabalhos bem interessantes. Então, vai ler, vai procurar coisas e ver vídeos no YouTube sobre isso. Tem muitos documentários sobre isso no site do Grupo Trama. Acessem o site do Grupo Trama. Você tem uma série de vídeos produzidos ali pela Maria e por outros pesquisadores também. Tem um vídeo bem legal que chama Migrantes, que é feito pelo Francisco Alves e pelo Beto Novaes, eu acho. Que são professores também, né, dessa área. Que é bem interessante, enfim, você vai se informar. Porque, assim, coisa para saber tem. E é muito triste, às vezes, porque a gente vai em alguns congressos, em alguns eventos, e aí eventos maiores não tem, né, esse debate do rural, né, do trabalho rural, enfim. Tá ligado? Estão focados em alguns outros temas, né? E você fala, bom, mas não é que não existe o problema, entende? Não é que não existe uma realidade social que está pedindo análise. Existe. Só que tem se focado em outros temas, né? Vai ver os vídeos, vai se informar, vai ler, vai estudar, porque a realidade social está aí, né? Então, tem muito para ser descoberto sobre esse tema ainda, né? Obrigada, Tainá, pela entrevista. De nada. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima.